Meus irmãos, repitamos o texto da semana passada, em João capítulo 15. João capítulo 15. Para contextualizarmos, nós vamos do 1 até o 11, mas ficaremos no fechamento de tudo que já falamos sobre esse texto. João, capítulo 15, o Evangelho, capítulo 15 de João, versos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Te louvamos, ó Pai, mais uma vez, te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que já foi realizado, ó Pai, no contexto de nossas famílias e no contexto desta igreja. Rogamos, ó Pai, a tua direção para os demais momentos que viveremos ainda nesta semana. Dá-nos, ó Deus, a tua orientação e a tua proteção, e nos instrua, ó Deus, com teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Permita-me começar essa mensagem com um fato da minha vida, da minha história, e que eu contei hoje pela manhã na congregação do Jardim Camila. Estivemos ali pela manhã com um grupo, um momento muito agradável. Eu contei essa parte, né, de um pouco da minha história, e tinha uma irmã lá, com uma certa idade, e ela depois completou, né, a minha história falando sobre uma perspectiva futura, e eu queria ilustrar para os irmãos o que aconteceu, trazer uma ilustração com isso. É triste. Quem está tendo as aulas sabe o que eu estou falando, né? Toca o violino aí, música triste. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, eu não sei se todos passaram por isso, mas eu acho que quem é mãe, quem é pai aqui já passou por isso, de ter que levar a filha pela primeira vez à escola, né? Não sei se isso foi fácil para vocês, né? Bom, para mim foi difícil a primeira vez. Eu tinha que dar uma aula pela manhã no JMC e a minha esposa teve alguma coisa e eu tive que levar a Elisa, né, a minha maior, mas naquela época ela deveria ter uns 4 anos, eu acho que uns 4, né, para 5 anos, não me lembro bem. Eu só sei que quando ela entrou no carro, ela já falou: papai, eu queria ficar com você. Aquilo já cortou o coração, né? Porque eu estava levando ela para a escola. Eu falei: filha, você tem que ir para a escola. Ela falou: mas papai, eu queria ficar com você. E aí vai ficando cada vez pior, porque parece que tem aquele olhinho do Shrek, né? Do gatinho do Shrek. E aí a coisa foi aumentando até chegar na escola. E na escola ela não queria descer do carro. E eu a peguei, coloquei na calçada, peguei a mochila, coloquei nas costas dela e falei: vamos para o portão. Chegamos até o portão.
Gente, eu sei, alguns aqui são da educação e acham que isso é super natural, mas para mim aquilo foi super desumano. Desumano, porque ela queria ficar comigo e eu colocando... Eu pensei que poderia levá-la até a professora. Eu passaria pelos corredores da escola e colocaria a Elisa na mão ou nas mãos da professora. Que nada, quando eu cheguei no portão, ele falou, não, o senhor fica aqui. Mas eu não posso levar? Não, não pode. Ela tem que ir sozinha. Não, mas eu posso levar. Não, ela tem que ir sozinha. Gente, ela não queria ir. Eu, filha, vai, mas no coração dizendo, fica, né? O coração dizia, fica. Eu, vai. E ela, filha, você tem que ir. E eu, com aquela dor no coração, empurrando minha filha para ir. E ela foi. Mas ela parava e dava uma olhada para trás. Imagina, mas tem que ter um violino nessa área. Aí, ela olhando para trás, e tem um alambrado, e eu caminhei com ela no alambrado e eu aqui. E fomos até eu ver mas ela olhava para trás e dava uma paradinha, aquilo cortava o coração, gente. Gente, aquilo cortou o coração. Não sei se vocês passaram, os pais aqui passaram por isso. Eu acho que vocês são fortes demais, não são tão gelatina como eu. Mas você sabe o que aconteceu? Eu entrei no carro e comecei a chorar. Eu chorava, gente. Eu tive que pegar imigrantes. Eu lembro que eu ia na imigrante chorando. Mas por que tem que ser assim? E eu cheguei para a turma e a turma percebeu. Eu falei, gente, desculpa, vocês têm um professor muito macho, mas eu tenho que dizer para vocês que eu estou aqui muito arrasado. Deixa eu me recompor, né? Só faltou enxugar a lágrima do canto do olho. E chorei mesmo, né? De ver aquela cena e de ver a minha filha tendo que fazer uma coisa que é natural fazer, que é ir para a aula. Gente, na segunda já estava tudo tranquilo, viu? Na segunda já foi, com a Esther foi muito tranquilo, mas com a primeira isso aconteceu. Mas eu estou contando isso porque essa senhora do Jardim Camila me disse o seguinte, pastor, eu quero ver quando ela começar a namorar, como é que isso vai ficar? Aí eu falei, é verdade, eu tenho que me preparar psicologicamente para esse momento, né? Tenho que me preparar psicologicamente para esse momento. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nesse texto, quando o Senhor Jesus diz, como o Pai me amou, isso aqui é o amor do Pai para o Filho. Mas que amor é esse? É o amor correspondido. Porque você pode criar um filho, mas pode ser que esse filho não corresponda a esse amor. É duro isso. Mas pode ser que um filho não corresponda a esse amor. Você pode gastar tempo, gastar atenção. E eu queria perguntar para vocês, qual seria a melhor forma de um pai verificar isso? Ou de um filho corresponder a um pai? É obedecendo o pai. E eu fiquei pensando nisso a tarde toda, da fala da irmã lá do Camila, falando, isso quando essa menina casar? Eu falei assim, eu não vou me preocupar com isso não, porque a minha responsabilidade agora é ensiná-la a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a minha responsabilidade, minha e da minha esposa. E de, com toda a nossa força, tentar mostrar para ela que seguir os caminhos do Senhor e obedecer à lei de Deus será sempre o melhor. Essa é a nossa responsabilidade. Não adianta você ficar sofrendo com o dia de amanhã. Você tem que, na verdade, olhar para o hoje e ver a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Eu tenho que ensiná-la a amar os mandamentos de Deus. Porque se ela amar os mandamentos de Deus, ela vai amar alguém, um rapaz, e eu já estou de olho nos meninos aqui da igreja, a amar um rapaz crente, temente a Deus. E se ela fizer uma escolha por um casamento, que ela faça uma escolha baseada num contexto bíblico e que possa objetivar neste, que seria
o seu futuro marido, um homem de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque esse texto, meus irmãos, está dizendo que o pai ama a Cristo. E agora, por que ama a Cristo? Porque é natural amar a Cristo? Não. Nós estamos estudando um texto no qual Cristo é homem. Ele se encarnou. E como aquele que se encarnou, ele saiu da sua glória, já em obediência ao Pai, para fazer aquilo que ele deveria fazer como filho que recebeu um concerto com o Pai desde a eternidade: salvar o povo de Deus, ser o Salvador. Então, esse texto é um texto de um amor específico, de um pai para com o filho, e um amor tão importante que faz com que a gente possa ver algumas coisas que evidencia esse amor. Por exemplo, Cristo, na sua situação de encarnado, está fazendo isso, assumindo a nossa natureza humana, assumindo os nossos pecados, para cumprir a vontade de Deus. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. Ele está querendo cumprir, ele vai cumprir a vontade do Pai. É por isso que o Pai o ama. O Pai o ama porque ele é um filho obediente. O Pai o ama porque ele é um filho que respeita o Pai. O Pai o ama porque ele é um filho que coloca na palavra de Deus a sua confiança. O Pai o ama porque ele sabe que obedecer a Deus é melhor. E as nossas crianças cantam isso, né? Obedecer é mais do que importante. O que elas cantam? É prova de amor. Meus irmãos, o texto de João 3,35 diz assim: o Pai ama ao Filho. João 3,35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Olha porque há um relacionamento de amor do Pai com o Filho. Porque o Pai confia nele. Esse é o amor. Mais adiante, em João 5,20, diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha só que interessante. O Pai ama o Filho e tem uma relação tão boa com o Filho. Meus irmãos, o texto que nós estamos lendo, que é de João 15, fala sobre a videira. E depois de um certo tempo, Deus muda o contexto e fala sobre permanecer no amor. E por que ele fala isso? Porque agora ele está dizendo que tudo o que está acontecendo no seu ministério é porque ele tem uma ligação direta com o Pai. Tal como nós devemos ter uma ligação direta com Ele. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Essa permanência se dá como os ramos na videira. Esse ramo que está permanente, ligado à videira, encontra forças e encontra sustento para dar muitos frutos. Nós devemos permanecer no amor de Cristo, porque é esse amor que nos dá força e sustento também para dar muitos frutos. Olha o que diz o texto de Marcos 3,32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, a tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A ênfase é na obediência. Para que você seja um filho de Deus, não é tão somente necessário dizer que você é necessário que você demonstre, e uma das coisas importantes é por meio da obediência. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e vi o Espírito de Deus descendo como pombas, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui está, meus irmãos, o significado do texto do verso 9. O Pai me amou. Por quê? Porque Deus se compraz no Filho. Porque o Filho faz a vontade do Pai. Então, este amor é um amor que faz com que Cristo cumpra a vontade de Deus, e este amor serve para nós como exemplo para que nós também possamos cumprir, tal como Cristo cumpriu a vontade de Deus. Meus irmãos, em Judas, verso 21, diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E o que significa, então, agora esta expressão? Permanecer no meu amor, tal como ele permaneceu no amor do Pai. O texto no original mostra a ideia de que é como se você tivesse uma planta e ela só pode dar muitos frutos se ela permanece numa área que ela é irrigada, que ela passa a ter água caindo sobre ela. Se você permanece nessa área, você dá frutos. Se você está próximo desta área, você tem frutos. Essa é a ideia. Guardai-vos no amor de Deus, que é a mesma ideia do verso 9, quando diz: também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, permaneçam nessa área onde vocês são irrigados pela manifestação do meu amor. Olha só como isso é verdade. Em João 14,15, o mesmo João diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor é demonstrado através da maneira como nós guardamos os mandamentos de Deus. Já no verso 21 de João 14, temos também algo parecido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a forma de estarmos guardados. É de permanecermos obedientes à palavra de Deus, ao mandamento do nosso Senhor. Mas na semana passada, nós falamos por que Cristo tantas vezes usa a expressão permanência. E eu queria trabalhar hoje conosco com alguns desses aspectos para encerrarmos assim essa série. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é o seguinte, é que esse permanece, veja bem, entenda o que eu vou dizer, dá uma ideia de sinergismo. Não que nós consigamos nos salvar, não. Mas é que aqueles que são chamados para o reino de Deus, eles são despertados a uma luta e uma batalha constante internamente. Porque qual é a tendência natural em nós? É a mesma tendência de Adão, se afastar. Nós não queremos permanecer. Nós queremos, na maioria das vezes, fugir. Você pode perceber, há uma tendência em nós, danada, a se distanciar de Deus. Não é verdade? Você não sente isso? Quando menos espera, talvez o que aconteça é que a gente esteja cada vez mais fraco espiritualmente. Isso acontece. É natural isso em nós. Alguns ramos, se não são podados, a tendência deles é se afastar completamente e perder as energias do tronco central da videira. As coisas desse mundo nos chamam tanto a atenção que quando menos espera, nós estamos até deixando de congregar. Estamos deixando de orar. Estamos deixando de ler a Bíblia como deveríamos ler. Somos atingidos por várias motivações. Então, quando nós olhamos para o texto que diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, nós temos aqui uma expressão no presente do indicativo ativo do grego, que significa o seguinte, isso deve acontecer sempre até que você morra. Você deve lutar para permanecer sempre firme e sempre próximo do amor de Cristo. Sabe por quê? Há uma tendência em nós a se distanciar desse amor, a desvalorizar esse amor,
a não dar o crédito importante que deve ser dado a este amor. Nós temos uma tendência a pensar assim. Então a gente precisa ter essa compreensão e essa preocupação. Meus irmãos, e já que estamos no Dia dos Namorados, creio que temos uma deixa aqui. Então, por que eu devo permanecer nesse amor? Porque, meus irmãos, a fidelidade é uma marca do crente. Fidelidade a Cristo é uma marca do crente. Ele manifestou amor por nós. Sabe o que nós fazemos? Manifestamos amor por ele também. É isso, não é isso? Seu marido manifestou amor por você. O que você faz? Manifesta amor pelo seu marido. Não é? É assim que devemos, é assim que as coisas devem ser. Mas qual é a tendência em nós? Alguém manifesta amor por nós e nós nem aí para quem manifesta amor para conosco. Dizem que isso está tão forte hoje nos nossos dias que quando alguém comenta um problema para o outro já vem com o problema dele também, para ter uma espécie de competição. Mas ninguém está afim de ouvir o outro para ajudar o outro. Na verdade, está todo mundo interessado em se salvar. E quando isso acontece, os nossos relacionamentos, eles não são relacionamentos de verdade, são relacionamentos interesseiros, onde a gente tem só um objetivo, se beneficiar do amor que o outro vai gerar em nós. Não é à toa que Jesus mais adiante diz assim, olha o verso 12, vamos ler juntos? E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é desvalorizar o amor que outras pessoas manifestam para nós, inclusive o amor de Cristo. Nós temos uma tendência a não valorizar e a jogá-lo fora e a não permanecer nesse amor. Então essa aqui é uma das questões importantes desta noite, um dos primeiros pontos. Nós devemos permanecer nesse amor porque uma das marcas do crente é fidelidade. Paulo vai morrer por causa desse amor. Pedro vai morrer por causa desse amor. A maioria dos apóstolos vão morrer, né? Passarão, a maioria vai morrer por este amor. Meus irmãos, aqui temos algumas observações importantes para falar sobre isso. Como que nós estamos valorizando o amor de Deus? Como? Valorizamos isso? Como que isso nos atinge? Como que isso faz uma marca indelével em nós e nos faz ficar tão animados com essa manifestação de amor? Cristo saiu da sua glória, Cristo abandonou tudo, Cristo veio para este mundo, Cristo se encarnou, Deus se tornou homem para que a gente possa ter a maior de todas as alegrias, a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele se fez pecado por nós, Ele viveu o pecado por nós, Ele foi afrontado pelo demônio, pelo pecado por nossa causa. E se isso não é uma manifestação de amor que merece o nosso respeito, não sei mais o que será. Este amor é maravilhoso, é fantástico. Meus irmãos, nos nossos relacionamentos amorosos, muitas vezes nós passamos pela desunião. Desunião. E muitas vezes nós não queremos, e não valorizamos o que as pessoas fazem para conosco. O marido para com a esposa, ou a esposa para com o marido. E sabe por que isso? Porque temos o amor próprio. E um amor próprio exacerbado faz com que a gente comece a viver uma desunião. O amor deve nos fazer ser mais preocupados em entender o que a outra pessoa está sentindo e o que a outra pessoa está passando. Isso nos daria mais unidade, nos faria mais unidos. Eu creio que isso é bom para tudo. Num casamento isso é muito bom. Querida, como foi o seu dia? Mas pergunte de verdade isso. Querida, como foi o seu dia? Mas pergunte de verdade. Não é aquela pergunta só para só para tabela. Mas como é que foi? Como é que você está? Mas vamos pensar nós aqui na igreja. Meu irmão, está tudo bem? Pergunte o que é está tudo bem, mas entenda realmente o que é está tudo bem. Porque muitas vezes a gente pergunta está tudo bem, mas não está nem um pouco interessado no que o outro está passando.
Somos unidos, mas ao mesmo tempo desunidos. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante é que geralmente o amor próprio não nos faz escutar o outro. E aí há mal-entendidos, porque a gente está mais valorizando a nossa opinião. Por isso que a gente não entende muitas vezes o outro, porque nós estamos tão centrados em nós mesmos que nós não conseguimos entender o que o outro está passando e o que o outro está sentindo. O amor deve nos fazer se esforçar para que tenhamos uma verdadeira compreensão sobre o que o outro é e sobre o que o outro está sentindo. Procure realmente entender, antes talvez de fazer uma crítica. Meus irmãos, nós devemos fazer isso, se preocupar mais com os outros. Separação. E esse é o grande problema desse texto. Se a gente não permanece, a tendência é separar. Mas existem dois tipos de separação. Aquela que nos afasta de vez, mas aquela que muitas vezes estamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos separados. Não sabemos o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Meus irmãos, muitas vezes fazemos pactos onde é melhor ficar quieto, juntos, e não viver um verdadeiro amor. São contratos frios e sem vida. Amar alguém significa se sacrificar, significa se relacionar, significa ter uma amizade verdadeira com essa pessoa. Amar causa um certo sofrimento, porque você tem que carregar muitas vezes o peso do outro. Você tem que carregar a carga do outro. Amar, muitas vezes, é lutar para que não haja separação, mas que, apesar das diferenças, haja uma unidade. Mas, geralmente, o que temos é um falso amor. E esse falso amor, meus irmãos, gera graves danos. E nesse texto nós já falamos que existia um falso amor. Jesus está falando de ramos, porque alguns estão limpos e vão dar frutos, mas outros serão arrancados. Basicamente um, que seria Judas. Judas conviveu com Jesus. E, meus irmãos, Jesus sentiu de tudo do ser humano, inclusive a falsidade. É duro falsidade. É duro falsidade. Jesus sentiu de tudo do ser humano, inclusive traição. E se tem uma coisa dura para um ser humano, é a traição. Jesus sentiu tudo isso. O falso amor, ele estava lá, mas ele não amava a Cristo. Ele convivia e comia na mesa, mas ele não amava a Cristo. Então, é terrível isso. E é por isso que Jesus está dizendo aos discípulos, não façam como o ramo seco, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. É como se dissesse, eu comecei tudo isso, eu que abri mão da minha glória para salvá-los, vocês agora devem permanecer nesse amor e fazer a mesma coisa, amar outras pessoas também. Meus irmãos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Essa é a primeira lição que eu queria que nós guardássemos nessa noite. Por que eu devo permanecer nesse amor de Cristo? Porque a fidelidade é uma marca do crente. O crente tem que ser fiel nas suas amizades. E eu vou dizer mais, hoje estamos falando do Dia dos Namorados. Seja fiel à sua esposa em tudo. Ame-a de todo o seu coração, abrace-a de verdade, cuide dela de verdade. Você que está namorando, pense nisso também. Você que quer namorar, ore a Deus, quem sabe. E pense nisso também. São coisas importantes para nós. São coisas fundamentais para nós. De nós podermos tipificar um pouco desse amor nas coisas mais íntimas da vida de um homem e de uma mulher, que seria o relacionamento. A segunda coisa que eu queria que nós ressaltássemos nessa noite, a respeito desta permanência, porque eu devo permanecer no amor de Cristo, é porque, meus irmãos, filhos devem estar de fato ligados aos seus pais e a manter esta fidelidade para com os seus pais. Meus irmãos, alguns textos nos provam isso, Alguns textos nos deixam claro sobre essas afirmações, Como que nós devemos fazer isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto que Cristo define boa parte dos seus pensamentos,
ele se coloca na posição de um filho e de um filho que respeita os seus pais, ou o seu pai. E meus irmãos, olha só, saiu logo Jesus da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma das coisas mais interessantes para um crente é que ele pode ter um filho, ver esse filho crescer, se desenvolver e dar frutos. E dar realmente frutos. É muito bom isso. É muito bom, por exemplo, talvez você que é pai e que o seu filho já teve um filho, então você é avô, e percebeu o seu filho conduzindo esse seu neto para os caminhos do Senhor. Isso são frutos. Deus se compraz em Cristo porque Ele dá muitos frutos. Então, aqui a gente consegue enxergar um outro detalhe. Não dá para você dar muitos frutos se você não estiver permanente no amor de Cristo e entendendo os princípios de Cristo. Por exemplo, o texto de Mateus 13:4 diz assim: ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Então a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, quais são os frutos que estamos dando para o nosso Pai, para o nosso Deus? Estamos imitando o nosso Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, arrependimento é um fruto. Pessoas que estão arrependidas do pecado, isso é um fruto. Mas podemos também utilizar atitudes semelhantes à de Cristo, por exemplo, o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas estas coisas são frutos. E é muito bom quando os filhos de Deus manifestam isso e demonstram isso em suas atitudes. Aprenderam a lição do Pai, entenderam o que o Pai disse e agora vivem isso. Meus irmãos, nós fizemos uma série de estudos sobre Hebreus e é interessante uma frase do Pink, que ele diz que aqueles homens que foram firmes na fé geraram um sorriso em Deus. Eu acho isso poético, mas eu acho que essa talvez seja uma das nossas ambições como crentes. Gerar sorrisos em Deus. Não que Deus precise de nós para ser feliz, mas é que quando nós como crentes e como filhos obedientes damos frutos para a glória do nosso Pai, geramos o sorriso de Deus. Se nós permanecermos nesse amor, nós vamos gerar e vamos dar muitos frutos. Se nós permanecermos. Porque nós fomos tão instigados a isso, tão animados pelo próprio Cristo, que nós vamos fazer isso. Meus irmãos, um fruto importante é a adoração. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Se lembra? O meu louvor é fruto da tua graça, né? E do teu amor por mim, de lábios que confessam o teu nome. Isso são frutos que devem ser sinceros. Mas, meus irmãos, eu acho que um olhar missionário também é importante. E aqui, me desculpe, eu gostaria de colocar os dízimos e a visão missionária desta igreja. Porque em Filipenses 4:16 e 17, algo que diz assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipos ajudou Paulo na obra missionária de uma tal maneira, e esses irmãos não eram muito ricos, mas ajudaram de uma tal maneira que Paulo não passou necessidade em Tessalônica. E o verso 17, ele usa uma expressão que para mim é muito interessante. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Fruto. Fruto com obras, com atitudes que glorificam o nome de Deus
e também com os valores que nós depositamos para sustento da obra de Deus. Não para enriquecer pastores, não para gerar compras de instituições outras, não. A visão é missionária, que mais almas sejam salvas e possam ser abençoadas para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, por que nós devemos permanecer no amor de Cristo? Porque uma marca do crente é a fidelidade. E uma outra marca do crente é viver uma vida cheia de frutos, dando frutos. E eu quero terminar essa perspectiva, meus irmãos, dizendo a vocês, quantos frutos nós estamos dando? Quantos frutos nós estamos dando? Estamos dando frutos? Durante a semana que passou, você pode contar alguns frutos que você já deu? É necessário refletirmos sobre isso, porque é um dos sinais daqueles que permanecem nesse amor. Meus irmãos, fechando, podemos dizer que um crente de verdade é um crente que permanece na videira, que permanece no amor verdadeiro do nosso Deus. O texto, meus irmãos, que nós lemos, ele tem muitas outras informações importantes para nós. Mas eu queria que nós pensássemos e terminássemos da seguinte maneira. Como estamos agradando a Deus com as nossas vidas? Reflitamos sobre isso. Outra questão, como podemos ficar tranquilos em saber que mais frutos estão sendo dados dia após dia por meio das nossas vidas? Como que podemos demonstrar e considerar esse amor que Deus nos revelou através de uma vida que também manifeste amor? Estamos unidos de fato a Cristo? E se estamos unidos de fato a Cristo, como que deveriam ser as nossas obras? Como que deveria ser definida a nossa confiança? Como que definimos um crente? Como que podemos dizer que um crente é verdadeiramente um servo de Deus? Meus irmãos, Jesus Cristo se encontrou com pessoas que o buscaram porque queriam pão. Jesus se encontrou com pessoas que queriam sinais. Jesus Cristo se encontrou com pessoas que queriam tão somente a salvação, como o jovem rico. E todas essas pessoas foram rejeitadas. Mas os discípulos de Cristo, que continuaram a obra dele, viveram por ele e morreram por ele e reinam com ele. E essa é a nossa visão. Queremos viver, morrer e estar com ele para sempre, na glória eterna. Que Deus nos dê força e nos dê capacidade e sabedoria para que, enquanto aqui estivermos, não nos separarmos desse amor, mas permanecer dia após dia. Que Deus nos abençoe.